Bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre a carta aos Éfesos. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a provas os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Aqui o Senhor está dizendo, a João, que ele conhece as obras da igreja de Éfeso, que eles trabalham sem cessar pela obra, que eles têm paciência, e que o Senhor é conhecedor das obras que eles estão fazendo, do sofrimento que eles estão passando e da paciência que eles têm sobre essas condições. E ele diz que diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui ele está dizendo que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e que ele anda sobre os 7 castiçais de ouro. Ou seja, as 7 igrejas estão representadas nos 7 castiçais de ouro. E ele tem na mão as 7 estrelas que representa que quer dizer que ele é quem cuida dessas 7 estrelas, das 7 igrejas, que as 7 igrejas estão na sua mão, representadas nas 7 estrelas. E ele tem conhecimento, e ele está exaltando eles, porque eles colocaram à prova aqueles, que se dizia apóstolo e não era. E eles descobriram que eles eram mentirosos, que eles estavam ali por status e estavam mentindo na presença do Senhor. E com essas palavras, nós podemos perceber que a nossa igreja também, o nosso templo, a religião de onde nós estamos participando, ela também pertence ao Senhor. Assim como Deus cuida e zela das 7 igrejas naquele tempo, hoje também o Senhor, ele é condutor da igreja, de todas as igrejas do mundo. Que essas 7 igrejas, o número 7 é o número da perfeição. Deus está mostrando através dessas 7 estrelas que ele tem o domínio, que todos nós o servimos, mas ele tem os seus anjos em cada igreja, ou seja, o seu líder, o seu pastor, os seus presbíteros, os seus diáconos, que estão cuidando da igreja, mas que esses estão sob o domínio do Senhor, o Senhor que dá a eles sabedoria e discernimento para eles conduzir a igreja do Senhor. Por isso nós devemos sempre estar em oração pelos nossos cuidadores religiosos, porque eles precisam de proteção espiritual e o Senhor está com eles. E a nossa oração vai fazer com que eles se sintam mais fortes e que o inimigo não venha aproximar deles e usar de maus com eles, para que eles caiam em tentação. Nós devemos estar sempre intercedendo pelos
pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos missionários, por todos aqueles que estão na direção da nossa igreja, porque o Senhor ama aquele que tem contato direto com Ele nas orações e na palavra. Amém? A partir do 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Deus reconhece que eles trabalham muito, que eles são pacientes, que eles tiveram a sabedoria para colocar à prova aqueles que estavam ali como apóstolo, mas não era. Eles descobriram que eles eram mentirosos, mas eles haviam perdido o primeiro amor. Então aqui Deus está pedindo para que eles voltem, ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então nós jamais devemos deixar o primeiro amor, porque o Senhor ama. O desejo dele é estar em relacionamento direto para conosco. E para termos esse relacionamento com Deus, nós devemos elevar em oração. É em oração que nós falamos diretamente com o Senhor. Assim como ele todas as tardes ia até o jardim do Éden falar com Adão e com Eva, ele também deseja falar conosco. E esse meio de nós falarmos com ele é através de nossas orações. No 5 diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependertes. Então aqui o Senhor está pedindo para que nós lembramos, quando estamos fracos, ali ele pedia para aquela igreja, para lembrar de onde elas haviam caído. E era para voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Nós sabemos que quando nós aceitamos ao Senhor, o nosso desejo é mudar o mundo. O nosso desejo é que todos os nossos familiares, nossos amigos, os nossos colegas de trabalho também aceitam a Jesus e sintam o que nós estamos sentindo naquele momento. E é isso que Jesus, que o Senhor está pedindo, para que esta igreja lembrasse desse primeiro amor. E o que nós devemos hoje também lembrar é desse primeiro amor. Não deixar que esse primeiro amor morra. Porque hoje nós já temos maturidade, que nós semeamos a palavra, mas quem dá o crescimento é o Senhor, no seu tempo. Há tempo para todas as coisas, diz lá em Provérbios. Então, nós devemos saber que a nossa parte é semear a palavra, é falar do amor de Cristo, é ter esse entusiasmo, essa felicidade que nos traz de termos convicção que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. E não podemos perder o desejo de que essas pessoas também venham para os pés do Senhor, que venham também sentir essa alegria. Porque muitas das vezes a gente perde o primeiro amor exatamente por isso. Porque aí vamos falar de Deus para as pessoas vão fazer chacotas, as pessoas vão até mesmo nos ofender, vai usar do nosso passado para dizer palavras que vêm a nos ofender, mas nós não podemos nos abater, porque o Senhor diz que é para semearmos a tua palavra. Então esse é o nosso dever, semear a palavra de Deus, orar, colocar o nosso joelho em terra, pagar o preço pela vida daqueles que nós estamos desejando que seja também resgatado, pelo Senhor, que eles abram espaço no seu coração para que o Espírito Santo venha os conduzir. Amém?
No 6 diz: tens, porém, isto que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aqui nós vemos que eles aborreciam as obras dos nicolaítas. Nicolau, segundo as pesquisas, ele era um homem que ele até permitiu que a sua própria esposa casasse com outros homens. Ele apoiava a bigamia, ele apoiava que homens tivessem mulheres em comum. E ele estava no meio da igreja. Ele era um diácono que foi escolhido lá, que foi abençoado pelos apóstolos. Vemos isso em Atos. E nem por isso ele era correto. E nós vemos que é uma situação gravíssima. Ali tinha pessoas que comiam de holocausto feito a ídolos. Então são situações gravíssimas. E em momento nenhum o Senhor fala mal da sua igreja. Nós vemos que o Senhor ama a igreja. Não é por causa dos que blasfemam contra o nome do Senhor que nós devemos ser radical e já condenar as igrejas, porque o Senhor não condena nenhuma delas. Aqui no 7 ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então nós vemos que o Senhor, apesar de tudo o que acontecia na igreja de Éfeso, ele está exaltando aqueles que eram fiéis a ele, dizendo: todo aquele que permanecer até o fim, todo aquele que for fiel, vai comer do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim do Senhor. Isso é muito importante, é maravilhoso. O nosso Deus ama aqueles que crê nele, aqueles que não estão de acordo com as coisas erradas que acontecem na igreja. Não vamos generalizar uma igreja pelo atos de algumas pessoas que trabalham nela. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. O meu tempo esgotou e desejo a todos que reflitam sempre e nunca esqueça que o amor de Deus por nós é superior a todas as coisas. Deus seja louvado sempre em nossas vidas. Amém.